Amados, eu quero cumprimentar todos com a paz. Eu quero trazer uma palavra para o teu coração. Se você já está com suas Bíblias ou pode me acompanhar. Livro de Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 14. Logo após, nós iremos a João 3,16, que nos diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Agora, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amados, eu venho aqui trazer duas notícias. Eu venho falar sobre o Evangelho de Cristo. Eles são duas notícias para nós. E eu quero começar pela má notícia. A má notícia é que existe uma dívida impagável, imputada em nós, toda a humanidade. Toda a humanidade, nós temos uma dívida que é impossível de pagar. Uma dívida que não tem ninguém que possa pagar. Não tem ninguém que consiga lucrar o suficiente para pagar essa dívida. E eu quero lhe dizer que a pessoa que tem essa causa nas mãos é Deus. E esse juízo está nas suas mãos. E essa condenação já está decretada. Não tem quem possa decretar outro juízo, porque está nas mãos dele. É uma dívida impagável. E é uma cédula. Está riscado nas nossas vidas. E é o pecado. Romanos 3,23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos 6,23 também vai dizer que o salário do pecado é a morte. A má notícia que eu tenho para você é que por causa do seu pecado, você é incondicionalmente condenado. Ninguém pode de maneira nenhuma te salvar. Ninguém pode de maneira nenhuma tirar essa cédula que está riscada, essa dívida que está nas mãos do justo juiz, que é Deus. Então, diante dessa má notícia, eu quero que você entenda. Você nasceu pecador, você foi gerado em pecado e você é condenado. Diante dos olhos de Deus, ninguém mesmo, nenhuma pessoa neste mundo pode escapar de seus olhos. Mas agora eu também tenho uma boa notícia. A boa notícia é que esse mesmo justo juiz, que ele sabe que existe uma cédula riscada que ninguém pode pagar, esse justo juiz foi tão bom, tão bondoso, que ele decidiu dar uma chance a todas essas pessoas que estão devendo a ele. Ele decidiu diminuir essa dívida. Ele decidiu dar uma chance para as pessoas que estão com essa dívida com ele, para pagar essa dívida, para que ele não as condene por causa dessa dívida. Então o texto bíblico vai dizer que esse juiz, ele decidiu ser complacente. Ele amou. O texto bíblico, quando ele vai dizer que Deus amou o mundo, eu não quero trazer aqui um romantismo do Evangelho. Eu não quero romantizar Jesus Cristo, porque Cristo não é romântico, de maneira nenhuma. O texto bíblico ali está falando que Deus amou a sua criação.
Ele amou aquilo que ele criou no princípio. Ele amou aquele Adão naquela glória que ele fez. Ele amou aquela terra naquela glória que ele criou, que foi corrompido pelo pecado. Então eu quero que você compreenda, por favor. Você não é o amorzinho de Deus. Eu não sou o amorzinho de Deus. Nós não somos a paixão dele. Deus não me ama e nem te ama. Eu quero que você compreenda isso. Ele amou a criação. Se tem uma vez que a Bíblia falou que ele amou alguém, é a Jesus Cristo. O texto bíblico vai dizer assim, quando Jesus saiu do batismo: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. A mim ele não ama, ele ama Cristo. O Cristo gerado em nós. Então Deus amou a humanidade. Deus amou a criação. Ele sabe que ela está condenada, arriscada com uma dívida impagável. Então a boa notícia é que ele enviou uma forma de pagar essa dívida. Ele enviou um Cristo. Ele enviou uma pessoa que poderia pagar essa dívida no nosso lugar. E ele veio. E ele vai dizer assim, ó, e quem crer neste Cristo terá a vida eterna. Porque eu tenho que te dizer uma coisa. Como eu já disse aqui, Deus ele não é romântico. Ele não veio romantizar a gente. Ele não veio aqui dizer que nós somos o seu amorzinho. Não, nós não somos. Desculpa o que eu estou falando aqui, eu sei que eu estou sendo ríspido, mas é a realidade. Deus ele não veio nos romantizar. Ele sabe que eu e você, ele sabe que nós temos um coração imundo. Ele sabe que nós temos uma natureza pecaminosa. Ele sabe disso. Só que ele veio te dar uma chance de pagar essa dívida. Uma dívida impagável. Então Cristo veio. Aí é quando Paulo lá em Romanos 10 ele vai dizer assim, ó, e todo aquele que confessar com sua boca e crer no seu coração será salvo. Não basta só eu ir para a igreja. Não basta só eu lá sentar na cadeira, ouvir a palavra, tô salvo. Deus, ele quer que todos os homens se arrependam. O arrependimento é o primeiro passo. Como que é se arrepender então? É você ver a sua miséria, o seu pecado, entender que você tem uma natureza que já é condenada, já é diante de Deus condenada. E saber que você pode ser salvo se arrepender. Arrependimento quer dizer abandono, mudança de mente. Significa você abandonar aquilo que é incorreto aos olhos de Deus. E você seguir a justiça de Deus. Eu tenho certeza que de alguma forma você já ouviu falar sobre as coisas que são erradas. Você tem uma moral. Deus te deu uma consciência. E nessa consciência você sabe o que é certo e você sabe o que é errado. Eu quero que você saiba da seguinte coisa. No dia que Deus ele for nos julgar, ele for dar o decreto do juízo final para todos aqueles que vão ser condenados, o juízo final será na sua consciência. O juízo final, ele não vai ser com aquilo que você praticou, ele vai ser com aquilo que você fez intencionalmente na sua cabeça, que você preparou, começou. Sabe como que é isso? Às vezes, as pessoas que roubam, antes dela roubar, ela precisa maquinar o roubo, ela precisa preparar na sua mente o roubo. A condenação, ela não vai ser como você roubou, vai ser como você preparou aqui o roubo. O pecado ele começa aqui, ó. Tiago vai dizer que o pecado ele dá a luz ali na mente. Ele começa aqui, ó, aqui dentro. Quantas vezes você já não pecou em sua mente? Quantas vezes você já não imaginou coisas terríveis? Jesus ainda ele vai dizer, se nós atentarmos para uma mulher e deixarmos aquilo sentar no nosso coração, ou significa o quê? Começar aqui na cabeça e descer para o coração. Já pecamos. Imagina quantos pecados já não existem em cima de nós e nós não nos arrependemos. Então você imagina que dívida é essa que temos diante de Deus. Estamos totalmente separados dele. E se não nos arrependermos, estamos condenados. Por isso que Cristo,
Ele pegou todos os pecados e ele cravou na cruz. A cédula que eu li lá em Colossenses é essa dívida. Ela está riscada em nós. Não existe condição em você de ser salvo. Então eu digo para você, arrependa-se de seu pecado hoje e creia em Jesus Cristo verdadeiramente. Não posso eu te salvar. Eu não posso ser salvo sozinho. Eu tenho que crer em Jesus Cristo, arrepender de meus pecados e viver verdadeiramente uma vida para Deus, porque a vida eterna, ela não é na morte, ela é aqui. João 17, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Viver uma vida para Deus aqui é a vida eterna. Você está colocando os degraus da sua vida eterna lá na eternidade. Mas se você vive uma vida de prática pecaminosa aqui, lá em Romanos 2 vai dizer que você está amontoando, entesourando mais condenações e juízos para você. Jesus ele vai dizer assim, se o fogo está aceso, o que mais eu preciso fazer? Sabe o que significa isso? Significa que o fogo do inferno está aceso contra nós. E nós colocamos mais lenha ainda nele, pecando e pecando. E Deus hoje te dá a chance de se arrepender de seus pecados e crer verdadeiramente em Jesus Cristo. Não importa qual seja o seu pecado, Deus ele veio nos dar a chance de a gente se arrepender e crer verdadeiramente em Jesus Cristo. Essa é a palavra que eu vim trazer para o seu coração. Espero que você fique na paz. Tchau, tchau.